Será que existe diferença entre a marca Botox e as outras marcas de toxina botulínica? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje aqui no Dermarte, que é esse canal em que eu falo de dermatologia, beleza e arte. É tua primeira vez aqui, ó? Se inscreve aqui embaixo e assinala o sininho para receber as nossas novidades semanais. E se você curte outras redes sociais também, ó, tem Facebook, Instagram e TikTok, onde eu faço videozinhos mais curtos e objetivos durante a semana toda. Bem-vindo e bem-vinda. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Bora lá! João, Botox não é tudo a mesma coisa? Não, gente, Botox é uma marca. Igual Coca-Cola. Coca-Cola é o quê? Um refrigerante. Mas quando você vai comprar, você pode comprar diversos tipos de refrigerante. Tem uma marca mais famosa, que é a Coca-Cola, que acontece a mesma coisa com o Botox. É a marca mais antiga, é a marca que foi mais tradicional lá no passado, a marca chamada de referência. Mas no mercado brasileiro existem diversas outras marcas com liberação da Anvisa, ou seja, elas estão totalmente regulares e que são comercializadas e usadas aí amplamente por nós médicos dermatologistas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês se inteirarem e falando aí possíveis diferenças, vantagens, desvantagens e dando a minha opinião sobre cada uma. Lembrando, é a minha opinião, não necessariamente outras pessoas vão concordar, outros médicos vão concordar, mas é a minha opinião sincera de quem já trabalhou com várias delas. Eu vou explicar para vocês o que eu e os meus pacientes notamos. Então vamos lá, Botox é a marca referência, é a primeira marca que está aí desde os anos 80, se não me engano. A gente já está em 2020 e pouco, já tem mais de 40 anos no mercado. Portanto, é uma marca referência, é uma marca muito utilizada no mundo. Se eu não me engano, não sei se ela ainda está em primeiro lugar no mundo, tá, gente? Mas ela já ocupou uma fatia de mercado maior e que com o lançamento de outras toxinas que foram se firmando e mostrando que tinham qualidade, o market share, né, o pedaço da pizza do mercado do Botox foi diminuindo, tá? Ela é uma marca que funciona muito bem há muitos anos, muita gente usa e sempre usou só essa marca. Eu, pessoalmente, meus pacientes e alguns outros médicos, temos notado uma tendência ainda não comprovada por estudos científicos de uma leve diminuição de durabilidade dessa toxina em relação às outras, por exemplo, tá? João, isso é achismo? Pode ser achismo, mas quando acontece com muita frequência, vários pacientes relatando, outros médicos relatando, a gente começa a ficar um pouquinho esperto. Então isso é uma opinião, uma sensação sobre o Botox, tá? João, então o que eu posso fazer? Você pode testar outras toxinas junto com o teu dermato. Eu já fiz isso no meu consultório com os meus pacientes e, para grata surpresa, deu certo, tá? Vou falar de outras marcas agora. João, então que outras marcas você testou? Eu não vou falar todas, porque eu não testei todas que estão liberadas no Brasil, mas eu testei várias, mais da metade com certeza. Então eu vou falar da segunda marca referência, que foi uma marca que se firmou muito bem no mercado brasileiro, que se chama Dysport, que é de um outro laboratório e que é uma marca que se firmou no mercado por, isso já comprovado por estudos científicos, um halo de dispersão. João, esse daí é termo técnico, para de falar mediquês. O que significa? Quando eu aplico, por exemplo, um Botox aqui em você, ele vai ocupar uma área em que ele vai fazer efeito de mais ou menos 1 centímetro em volta da aplicação. Essa segunda marca, o Dysport, já demonstrou em estudo científico que esse halo é um pouquinho maior, ou seja, ele dispersa um pouquinho mais ao redor do ponto em que foi injetado, entendeu? Como quando você pinga uma gotinha e ela se espalha, tá? Essa Dysport já comprovou isso em estudos científicos, portanto, isso pode ser uma vantagem ou não, porque depende. Se você quer uma aplicação especificamente num ponto que você não quer que a toxina vá para muito longe dali, melhor usar o Botox. Agora, se você quer que aquela toxina disperse e ocupe uma região maior, tratando uma área maior, o Dysport vai ser melhor. Então, isso é a sabedoria de usar cada toxina que o profissional vai ter. João, e em termos de durabilidade? Em termos de durabilidade, minha impressão é que o Dysport dura sim mais que o Botox. Por isso também ele se firmou tão bem no mercado brasileiro, porque isso foi a impressão e a experiência de muitos dermatologistas nos seus consultórios com os seus pacientes, que quando eles testaram o Dysport, os pacientes ficaram mais satisfeitos, porque houve uma maior duração.
Ai, João, essa duração é muito maior? Não, gente. Essa duração é um pouco maior, ali talvez 30 dias a mais, nada. Às vezes a pessoa nem nota muito isso, tá? Mas nós notamos porque a gente tem, ó, anos de experiência notando isso daí nos pacientes, conversando com os pacientes que já fazem tratamento conosco há muito tempo, então a gente acaba notando essa diferença sim. Tá, João, então você falou aí já de duas marcas, Botox e Dysport. Terceira marca que no Brasil representa em importância é uma chamada Xelmin. O pessoal fala Zelmin, mas tá escrito assim, Xelmin, tá, gente? Qual que é a principal diferença dessa toxina em relação às outras duas? O que o laboratório que fabrica fala, inclusive. Que o Botox, a toxina botulínica, nas outras duas, ele é envolto em uma proteína para ser entregue no alvo final, que é onde a gente injeta. Essa toxina, o Xelmin, ele não é envolto em quase proteína nenhuma, o que diminui um negócio chamado efeito vacina. Que seria isso? Que é criar resistência à toxina botulínica, tá? Que é a gente usar e ele não fazer mais efeito. Que isso pode acontecer, embora seja super raro. E aí essa marca específica, ela foi propagandeada pelo laboratório como tendo menor chance de ocorrer isso, tá? Outra coisa dessa marca, diferente das primeiras duas, é que as primeiras duas, mesmo antes de serem preparadas, elas devem ser conservadas em geladeira ou freezer. O Xelmin, ele pode ser conservado fora de geladeira e freezer, antes de ser preparado. Depois que você prepara, que quando a gente coloca, todos eles vêm em pó. A gente coloca o líquido diluente para eles ficarem na forma líquida e aí a gente poder injetar, aí ele tem que ir para a geladeira também, tá? Isso teoricamente é uma vantagem, porque demonstraria aí uma estabilidade maior antes de ser diluído em temperaturas normais, ambiente, temperaturas não muito altas também, tá? Diferença. Agora, minha opinião sobre essa toxina, tá, gente? É uma opinião. Ela dura menos que as outras duas, tá? E até a forma de diluição que eu já trabalhei com ela tem que ser um pouco mais concentrada. Se você faz uma diluição padrão, como para as outras duas, ela vai durar bem menos, tá? E os pacientes notaram, se queixaram, óbvio, eu reapliquei sem custo nenhum para os pacientes neste caso, porque também notei que isso era verdade, tá? O fabricante e várias pessoas não concordam com isso. Falar nos estudos científicos não é isso que está demonstrado. Mas no dia a dia, na vida prática, sim, tá? Então é uma toxina que eu gosto para certas coisas, por exemplo, pacientes que estão se queixando que Botox e Dysport não estão funcionando ou estão durando muito pouco. Aí a gente tenta o Xelmin, eu gosto para isso, tá? Mas sabendo que ele também não vai ter aquela durabilidade que os outros dois têm, esses outros dois primeiros que eu falei, tá? Ai, João, e outras toxinas? Você falou dessas três aí, que são mais famosas. Tem várias outras, a gente vai falar de todas elas. Outras duas que estão no mercado brasileiro já há bastante tempo, é uma que se chama Procigne e outra que se chama Botulift. Tá? A Procigne, eu já trabalhei com ela uma vez a pedido do próprio laboratório, produzindo um estudo científico para sorriso gengival, porque quando a gente sorri mostra muita gengiva. Funcionou, mas eu não usei ela no dia a dia do consultório. Por quê? A diferença do Procigne, especificamente, é que ele não usa a albumina humana como veículo, tá? Que é usada pelas outras todas que eu falei. Ela usa, o Procigne usa uma gelatina de origem bovina, tá? E isso foi relatado uma possível reação em outros países, tá? Por ser algo que não é humano, é uma possível reação alérgica, tá? Então eu pessoalmente não trabalhei muitas vezes com essa toxina, tá? Tem esse detalhe aí, essa é a minha opinião sobre ela, eu não uso por esse motivo. Botulift, tá? Botulift para mim foi uma grata surpresa, porque eu falei para vocês do Dysport, né? Falei das outras, o Dysport que se fixou muito bem no mercado brasileiro, ele teve aí um grande problema, principalmente em 2022, de falta no mercado, por problemas lá de importação, coisas do próprio fabricante, e ficou meses fora do mercado brasileiro. E os profissionais dermatologistas ficaram sem ter como trabalhar com ela. Aí começaram a faltar as outras duas também, o próprio Botox e o Xelmin. Diminuíram muito o fornecimento porque acabaram sendo usados. E muitos profissionais, como eu, acabamos testando novas toxinas que a gente ainda não tinha experiência. E eu testei o Botulift.
tá? No consultório. E foi excelente, para minha surpresa, tá, gente? Ele funciona, no mínimo, tão bem quanto o Botox. Mas lembra que eu falei no começo do vídeo que o Botox eu tava tendo uma impressão, e outras pessoas também, que ele tava diminuindo a durabilidade ao longo dos anos? É como se o Botulift fosse o Botox lá do começo, tá? Que era a marca referência que tinha uma casca super legal. Foi isso que eu senti com ele. Tenho trabalhado até hoje com ele no consultório, com uma ótima experiência e satisfação dos pacientes, tá? Então, uma marca aí que eu não tinha muita experiência, hoje eu tenho, e é uma marca bem interessante. E as últimas duas marcas que eu vou comentar, que tem liberação, porque eu vou comentar sobre uma que não tem, são uma que chama Botulim e outra que chama Nabota, tá? Essas duas marcas são as últimas a serem liberadas aqui no Brasil pela Anvisa, então são jovens no Brasil, embora já sejam usadas há mais tempo fora do Brasil, tá? E para falar para vocês, não tenho experiência, nunca testei nenhuma dessas duas toxinas, tá? Elas são liberadas e têm crescido no mercado brasileiro por uma campanha de marketing e de venda agressiva pelos laboratórios, tá? Ainda não tenho experiência com elas. As pessoas que eu conversei que trabalham dizem que elas são efetivas e duram ali na média a mesma coisa que as outras toxinas. Mas, sinceramente, como elas são muito novas no mercado aqui brasileiro, eu ainda não testei. Eu, geralmente, quem é meu paciente sabe que coisas mais novas no mercado eu seguro um pouquinho, eu só vou introduzir no consultório depois que eu já vejo que já foi testado por outros profissionais, escuto aí a opinião, o pessoal fala: olha, eu não tive problema, tal. Daí eu vou fazer uma primeira compra, aí eu testo na minha família primeiro, tá? Então a família sempre serve de teste piloto antes de eu levar para o consultório para os meus pacientes. Então essas duas eu vou falar com sinceridade para vocês, que estão liberadas aí, mas que eu não tenho experiência prática com elas. E um alerta final. Fiquei sabendo que tem uma toxina que se chama Israderme, que está sendo comercializada de forma irregular no Brasil, porque ela não tem liberação da Anvisa. Ela é uma toxina, o nome já diz depois que eu descobri, ela é fabricada em Israel, Israderme, e tem sido aí vendida e comercializada, inclusive em redes sociais, né, gente fazendo propaganda sem ter sido liberada. Então, gente, muito cuidado, tá? Se uma toxina não foi liberada pela Anvisa, existe motivo para isso, é porque ela ainda não comprovou eficácia e principalmente segurança. Porque às vezes pode até ter eficácia, sim, de funcionar, mas não ter segurança. Todas essas que eu falei que são liberadas comprovaram eficácia e segurança para a Anvisa. As que ainda não têm liberação é porque não conseguiram comprovar ainda, tá, gente? Então, muito cuidado a quem vocês entregam sua saúde e sua beleza, seus corpinhos para serem cuidados, tá? Escolham profissionais que usam e aplicam produtos sérios, produtos seguros e que fazem esses procedimentos de forma séria e segura em vocês, tá bom? Essas foram as minhas dicas sobre as toxinas botulínicas. Se vocês têm dúvidas, podem escrever aqui nos comentários, também podem me escrever lá nas redes sociais, nos directs de TikTok, Instagram, tudo que eu respondo. E se você gostaria de ser cuidado por mim, aqui tá o meu site, tá? E no YouTube o contato de WhatsApp para marcação de consulta comigo e possíveis tratamentos que você queira fazer comigo. Será um prazer. Até o próximo vídeo.